espaço de partilha e engajamento dos órgãos de comunicação social na garantia dos direitos e liberdades fundamentais. A voz do jornalista. Apoio União Europeia. Pois dizia que nós temos hoje a marca quarta-feira com Reginaldo Silva, membro da ERC, em representação do Sindicato de Jornalistas Angolanos. A marca desta quarta-feira é a importância da pauta na organização do trabalho jornalístico. Atenção, senhores e senhoras jornalistas. Atenção. A importância da pauta na organização do trabalho jornalístico. É a marca desta quarta-feira. Reginaldo Silva, muito bom dia, bem-vindo. Bom dia, José de Belém, bom dia, ouvintes da Eclésia e muito especialmente aos ouvintes desta voz do jornalista. Pois então, hoje trazemos como tema a importância da pauta na organização do trabalho jornalístico. Pauta, nós ouvimos todos os dias isso nas operações. Qual é a pauta para hoje? Pois, José de Belém, esta história da pauta é uma linguagem que até não é muito nossa, se quisermos. É um bocado importada do Brasil, não é? Nós já temos mais memória do jornalismo, não é? Dos tempos que lá vão. Portanto, no Brasil até existia um profissional que era conhecido pelo pauteiro. O pauteiro era, digamos, era alguém que na redação, percebes, tinha exatamente a função de organizar, em termos jornalísticos, o trabalho do dia, não é? Quer dizer, o pauteiro, digamos que, da informação que eu tenho, não é? Sabes que estas coisas vão se perdendo na memória, mas ele estava preocupado em função de cada trabalho que estivesse agendado em definir exatamente qual era a questão principal, quais as fontes que o jornalista devia contactar, quais as perguntas até, não é? As perguntas, né? Que os jornalistas deviam fazer para conseguir, claro, a melhor informação, né? A ideia deste pauteiro digamos, na origem ou, digamos, no jornalismo brasileiro era um pouco essa. Nós, na nossa experiência, de que eu me lembro, nós tínhamos era o secretário da redação, não é? Nós tínhamos o secretário da redação, alguém que também se preocupava muito com a agenda, com a organização da agenda, não é? Com a definição das matérias ou dos acontecimentos ou digamos, das atividades do dia, né? Que deviam ser cobertas pelos diferentes jornalistas, né? Então tínhamos o secretário da redação, que de facto era normalmente um jornalista antigo, né? Eu lembro-me do último secretário da redação que eu tenho assim memória, foi do Jornal de Angola, não é? Nós chamávamos-lhe o Cota Abreu. Estamos a falar de 70 e tais, né? 77, não é? Ele de facto tinha sido um jornalista, e o trabalho dele era nessa altura esse de, digamos, de organizar os trabalhos da agenda e definir o que é. Mas deixando de lado a história, não é? O que importa. A origem do pauteiro. A origem do pauteiro e das agendas e dos secretários de redação, de tudo isto, não é? O que hoje, digamos, me preocupa nesta necessidade de termos, digamos, a pauta mais como referência da própria atividade jornalística, essa necessidade que nós temos de ter o mínimo de preparação, né? Seja a preparação do jornalista para enfrentar algum trabalho no dia a dia, seja mesmo a preparação da própria redação, né? Em função, digamos, da sua agenda, da sua linha editorial, dos seus interesses. Quer dizer, o que eu sinto é que temos, de facto, no jornalismo há essas diferentes pautas, não é? Até as chamadas, que é aquela talvez que eu vá falar um pouco mais aqui, a chamada pauta fria. Mais uma vez o jargão brasileiro. A pauta fria é aquela que tu podes de facto ter alguma capacidade de prever, não é? De prever, de dizer, olha, no dia tal vamos fazer isso, ou a redação deve fazer isso, ou acho que nós devíamos cobrir isso, acho que o interesse é este, é aquele, e hoje tens uma série de fontes que te permitem, né? Ir definindo exatamente o que é que uma determinada redação de um determinado órgão deve preocupar-se em função, pois, das suas preocupações, né?
E esta pauta fria, para mim, ou esta necessidade de planificação mínima, permite-nos efetivamente nós anteciparmos e estarmos melhor preparados, que é o que eu sinto que nós normalmente às vezes não estamos. E eu dou-te um exemplo que é muito recente e que talvez me tenha inspirado ainda mais esse tema de hoje, como eu te digo sempre, eu funciono muito com base nas coisas que vão acontecer. Ontem foi um dia que para mim foi um dia da maior importância e eu de repente começo-me a perceber que era o Dia Mundial da Justiça Social. Dia Mundial da Justiça Social. Quer dizer, eu olhei para mim e disse, mas Dia Mundial da Justiça Social é o que mais nos importa, não é? É, de facto, o problema que estamos com ele, se quisermos. É um dos desafios, sobretudo em países que têm, digamos, problemas, as assimetrias, a pobreza, o desemprego, tudo isto. E, quer dizer, de repente eu começo a ouvir de manhã Dia Mundial da Justiça Social. Como é evidente, vou ali ao Dr. Google, sabe, o Dia Mundial da Justiça Social, que eu, por acaso, fiz questão de postar, é um dia que já vem sendo celebrado pela OIT, pela Organização Internacional do Trabalho, que é uma organização à qual Angola está ligada, é membro efetivo, né? É uma organização que tem, de facto, essa capacidade de juntar no seu seio toda a gente em termos de mundo laboral, não é? Os empregadores, as organizações dos empregadores, dos empregados, os sindicatos. Portanto, eles têm o dia 20 de fevereiro como o Dia Mundial da Justiça Social, um dia onde de facto se reflete sobre essa necessidade de... Então, e na perspectiva do Reginaldo, e porque é uma data que já existe, constava, cabia muito bem aqui na pauta fria. E agora estou aqui a imaginar que quem fala de pauta fria também fala de pauta quente, provavelmente. Não, eu vou ainda continuar na pauta fria, se me permitir. Sim. É isso mesmo, mas a minha questão é, na perspectiva do Reginaldo, são estes assuntos de que já se conhece há algum tempo, que nós chegamos na redação e encontramos já ali, num papelito ali na redação e pronto, vamos cumprir com esta agenda hoje. Pois. E isto está ausente do nosso jornalismo também? Eu sinto que sim, porque efetivamente nós podíamos preparar muito melhor as nossas matérias. Por exemplo, imaginemos que a emissora católica, estamos aqui a falar de um caso concreto, tivesse em conta a agenda, por exemplo, das Nações Unidas, que é uma coisa que eu tenho muito, não é? Eu tenho muito em conta, porque, portanto, e tu sabes onde é que eu normalmente partilho a minha informação, é na minha própria página do Facebook, não é? Que eu gosto muito de ter em conta essas, porque são, de facto, temas da maior importância. As Nações Unidas, gostemos ou não delas, digamos mal delas, digamos até que andam a gastar dinheiro a mais, que não servem para nada, que o mundo continua em guerra e a pobreza tem estado a aumentar, existe ali uma organização brutal, mundial, que faz tudo e mais alguma coisa, portanto, e que vai produzindo pelo menos informação. Por exemplo, no caso do dia de ontem, que foi o dia 20 de fevereiro, portanto, se nós tivéssemos, se a redação tivesse em conta, se olhasse para a agenda, né? Tu não precisas de olhar para a agenda todo o ano, mas pelo menos no mês de fevereiro, a pessoa que organiza a redação no início do mês de fevereiro vai ter em conta. Vamos lá ver quais são as efemérides mundiais, os tópicos mundiais ou regionais. Nós temos organizações regionais a quais pertencemos. Temos a SADC, temos a própria União Africana, temos agora essas organizações aqui mais... Estamos aqui também na África Central. Quer dizer, há uma série de referências que permitem antecipar algum trabalho em função da agenda destas organizações que depois nos interessam a nós. No caso que eu estou aqui a citar, da Justiça Social, do Dia Mundial da Justiça Social, o assunto é tão importante para nós que eu fiquei a saber, por exemplo, consultando ontem a agenda da OIT, que existe neste momento uma grande iniciativa global que mete toda a gente exatamente para corresponder a uma série de desafios desta necessidade de termos a tal justiça social. Hoje, de facto, a ideia era, antigamente, só estávamos preocupados com as questões do desempenho económico, da produção, da produtividade. E onde é que fica a justiça social? Quer dizer... Então, o Reginaldo sentiu falta de notícias sobre esta efeméride nos órgãos de comunicação social? Senti muita falta, deixem ver. Comecei a ouvir de manhã
através de uma televisão de fora, acho que foi uma televisão qualquer, acho que foi portuguesa, hoje é Dia Mundial da Justiça Social. Olho para a nossa, nada, né? E, como é evidente, temas sociais interessam-me de sobremaneira, né? Digamos, a minha formação inicial até em termos de intervenção jornalista tem a ver com a área económica, não é? Mas, quer dizer, um país como o nosso, né? Que tem os desafios sociais que tem os níveis de pobreza, que tem essas cenas todas, isso preocupa. E numa altura, e também agora, voltando ao nosso contexto, que nós temos, de facto, como tu sabes, uma grande iniciativa aí em curso que tem a ver, pela primeira vez, os três sindicatos angolanos, as três centrais, estão unidas e estão a pensar numa greve geral. E estão a pensar numa greve geral, porquê? Porque, efetivamente, há problemas aqui de justiça social, há problemas de salários, há problemas, começa, olha, pelo salário mínimo, né? Não é possível viver com este salário, né? Não é possível, quer dizer, nenhum trabalhador pode sobreviver com isto. E pela primeira vez, as três centrais sindicais, acho que já têm uma data para essa greve geral. No outro dia ouvi a própria ministra do é uma apetece agora, a ministra da Administração, e para dizer, pronto, cada um que assuma as suas responsabilidades, nós estamos aqui, quer dizer, só isso era suficiente para nós darmos o maior valor a esta questão do dia 20 de fevereiro. E, a partir desta data, irmos produzindo outro tipo de informação, outras matérias, para densificarmos este dia. Porque não basta apenas a gente falar, hoje é o Dia Mundial da Justiça Social, vamos portar-nos todos bem, vamos dar mais comida aos outros, não deixemos as pessoas comer na rua, nos contentores. Quer dizer, há de facto uma estratégia que é necessária. Cada país tem a sua estratégia, mas também é uma estratégia global que leva-nos a priorizar cenas como a questão da justiça social. Vamos considerar que a ausência, digamos assim, de eventos para saudar a data, normalmente organizados, esses eventos por determinadas organizações, sociedade civil e não só até mesmo instituições públicas, também terá estado na base desta retração da imprensa na abordagem do tema. Isto por um lado. Agora, o que eu digo ao Zé de Belém, essas instituições, nós aqui temos, o governo também está ligado à própria Organização Internacional do Trabalho. Como tu sabes, a OIT é uma organização tripartida, não é? Que junta empregadores, empregados, e acho que há lá mais uma entidade que entra na OIT. Né? A OIT procura sempre consensos entre as partes todas que estão no mundo do trabalho. Também senti essa falta que tu referes, né? De facto, não me lembro de ter visto aí nenhuma referência a este dia e numa altura, eu disse, bom, deve ser daquelas datas, mais uma das Nações Unidas. Não, mas eles, de facto, a OIT tem efetivamente uma agenda por sinal bastante recheada, por sinal bastante ambiciosa, no sentido de irmos abordando questões que nós temos aqui no dia a dia, não é? Temos questões ligadas ao emprego, questões de salário, porque efetivamente toda a nossa vida, todo o nosso investimento público, o nosso crescimento económico, se não se produzir justiça social, se não resolver problemas sociais, sobretudo em países que o nível de injustiça social é muito elevado, onde pessoas de facto não têm o mínimo para sobreviver, mesmo estando empregadas, atenção. Imagina as que estão desempregadas. Permite-me aqui uma parte. Há um vídeo muito giro a circular. Havia uma pessoa que diz que com 500 kwanzas pode-se sobreviver e todo mundo ficou assim. Mas esta senhora. O assunto do momento viralizou. Viralizou, não é? Eu, por acaso, achei uma graça a senhora dizer que com 500 kwanzas se pode viver. Não sei como é que se vive com 500 kwanzas neste país. Bom, mas pronto, vamos ter este dia como uma referência, né? Mas nós temos ao longo, digamos, do ano, e como eu disse, para não pensarmos num ano logo à partida, vamos pensando por mês. Por exemplo, toda a gente já sabe que no dia 3 de maio é o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, não é? Toda a gente, a data, neste momento é uma data consensual, é uma data que todo mundo assinala. Angola levou algum tempo a aderir ao 3 de maio como Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, mas agora já se sabe, quer dizer, não é possível que no dia 3 de maio as redações, hoje é o dia 3 de maio, o que é que a gente está a fazer? Não,
Quer dizer, é possível termos essa previsão na nossa agenda, na nossa redação, no sentido de nos organizarmos para produzirmos matérias, para irmos saber efetivamente quais são os desafios da imprensa neste momento. Temos o próximo feriado, acho que é o dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, não é? Toda a gente sabe qual é o problema da mulher, mas nós temos, como jornalistas, né, temos que produzir informação ligada às questões concretas da mulher. O Reginaldo pensa que alguns jornalistas são distraídos, às vezes são apanhados como que calças nas mãos. Calças nas mãos. Porque essa questão das pautas, tudo bem, o Reginaldo falou da existência do pauteiro e de algumas figuras aqui ao nível da nossa comunicação social que desempenhavam este papel. Mas, por si só, o jornalista também deve estar atento, ou seja, o outro jornalista, o repórter, nomeadamente, deve estar preparado para estes eventos. E tem que estar preparado, e dizes muito bem, não é? Cada um de nós, independentemente de estar numa relação ou não, é uma pessoa que tem que estar muito motivada, sobretudo para os problemas do país. Quer dizer, não existe jornalismo separado do país, não existe jornalismo separado dos desafios concretos, porque eles é que produzem a atualidade, não é? E nós estamos preocupados, pelo menos nós que temos uma certa concepção de jornalismo, o tal jornalismo de interesse público, né? Temos essa e nós próprios também podemos contribuir para esta definição de pautas. Quer dizer, isto depois depende da dinâmica de cada redação. Há redações, se calhar, que todos os dias têm uma reunião de manhã. Eu já não sei muito bem como é que estão hoje, mas até uma certa altura era obrigatório haver esta redação diária. Nos jornais diários, nas rádios, né? Onde de facto estas e outras questões são discutidas e têm que ser discutidas, e aí cada jornalista, com o seu contributo, com a sua informação, com as suas preocupações, acrescenta e sugere e propõe para que de facto, se não se cobrir hoje, cobre-se no dia seguinte, mas que se mantenha um assunto com importância. E aqui há outra questão que eu também acho que vale a pena nós termos sempre em conta, porque o jornalismo é muito dinâmico, e nós quando vamos para a cobertura de alguma atividade, e aí já tem a ver com um outro tipo de preparação do jornalista, né? Que eu também sinto que o jornalista não está suficientemente preparado. Imaginemos que é possível definir hoje, para amanhã, que amanhã vai haver a inauguração disto, de uma obra, seja do governo, de um campo desportivo, a qualquer coisa. Uhum. O próprio jornalista, e esse é outro tipo de pauta, de trabalho de pauta, que vai cobrir a atividade para o dia seguinte, não é? Pronto, agora cobre-se, por exemplo, muita atividade, aquela mais que, sobretudo a mídia pública, dá a maior importância, que são as visitas que o presidente faz. Prioritariamente, acho que mais concentradas na questão do setor de saúde, os hospitais, as condições disto e daquilo. O próprio jornalista, que sabe que amanhã vai cobrir a visita de campo ou vai estar num local onde vai haver esse, tem que estar minimamente preparado para saber exatamente se houver alguma oportunidade de perguntar. E agora o Presidente da República até tem sido aberto, tem feito estas flash interviews ou as conferências de imprensa no local, né? O jornalista tem que estar preparado para colocar questões que digam respeito ao Hospital X, por exemplo, o último hospital onde esteve foi os Cajueiros. Nós temos que ter aquele mínimo de informação sobre o Hospital dos Cajueiros, porque é que chegou àquele ponto, e isso cada jornalista tem que se preparar, tem que ligar, tem que se informar. Porque o que eu reparo também é que às vezes as perguntas que são feitas às pessoas, no caso o Presidente, mas pode ser a um ministro, pode ser a um diretor, pode ser inclusivamente a um presidente de um clube, não é? São perguntas daquele tipo, quer dizer, mas o que é este senhor que perguntou? O que é que quis saber efetivamente? São tão genéricas, são tão gerais, né? Tipo, diga lá o que é que você pensa do desporto angolano, quer dizer, não se podem fazer perguntas destas. Mas o jornalista só está em condições de fazer as melhores perguntas, porque a pergunta é a arma do jornalista, não é? Não uma arma para matar, é uma arma para
manter a matéria viva. Se o jornalista não está minimamente, não domina aquele assunto, quer dizer, chega ali e depois... E porque todos nós tivemos experiência jornalística, eu já tive há algum tempo essa experiência do dia a dia, de estar na conferência de imprensa, de ter de perguntar em função... Quer dizer, mas se eu estiver preparado, se eu tiver possibilidades no dia anterior, saber exatamente o que é que se passou com aquele hospital, o que é que lhe aconteceu, há quanto tempo não tem obras, né? O setor da saúde, quais são os desafios da saúde em Angola? Será só a construção de hospitais? Mas afinal o governo só gasta dinheiro. Por exemplo, há uma pergunta que eu sempre me lembro: mas o governo só gasta dinheiro em hospitais? Sr. Presidente, não há, quais são os outros investimentos que o governo está a fazer para além de recuperar os hospitais? O combate à malária, o combate à tuberculose, por exemplo, o hospital da tuberculose, que era ali no sanatório, agora dizem que a tuberculose é um dos grandes desafios da nossa saúde pública. Foi atirado lá digamos, acho que é para ali para Viana, quem vai lá para frente, né? Onde havia para os Calumbos. Calumbo. Agora as pessoas que têm tuberculose vão para Calumbo. Eu, por acaso, devido a informações que tenho de fonte próxima ou ocasional, soube que aqui, o Calumbo aqui também não anda muito bem. Quer dizer, há de facto um conjunto de informações concretas e sectoriais que, se nós estivermos preparados, se tivermos a tal pauta preparada, né? Porque a pauta, tens a pauta fria que permite, mas também tens aquela pauta onde tu efetivamente tens informação, ou vais ter informação, ou trabalhas para ter essa informação, no sentido de que, quando estiveres a fazer a cobertura, consigas no terreno ter a melhor orientação editorial para perguntares o que... Porque, de facto, há coisas que, se tu não estás preparado, Zé de Belém, por mais espertinho que sejas, por mais desenrascado que seja, há coisas que tens mesmo que no dia anterior saber e ir ler, e hoje tu tens o telemóvel. Se vais, eu não tinha saldo para consultar, bom, isso é outra coisa, mas hoje as nossas desculpas anteriores já não funcionam, né? E a minha questão agora, e agora já que o Reginaldo falou de pauteiro, de facto eu também fiquei preocupado, porque me parece que a presença do pauteiro era de extrema qualidade ou de extrema valia, mas... Hoje em dia temos as figuras do chefe de redação, temos também o próprio editor, temos ainda diretores de informação ou então outras figuras ao nível das nossas redações. Pensa, Reginaldo, que, tirando essas figuras, ainda assim o pauteiro é uma figura que não devia ser descurada no nosso jornalismo? Vamos lá ver, Zé de Belém. Eu falei do pauteiro apenas como uma referência histórica, né? Eu gostei tanto do pauteiro. Do pauteiro. Então vamos arranjar uns pauteiros. Como eu disse, nós aqui tínhamos mais o secretário de redação, né? O homem que organiza a agenda, que normalmente é um jornalista, o secretário de redação, não faz seus contactos, marca as entrevistas ou escreve a agenda, né? O secretário de redação, no caso, também trata exatamente da pauta, de organizar melhor a pauta do jornal, dizendo-lhe que, olha, o Zé de Belém, acho que o importante nessa questão é esta e aquela, e dando indicações ou dicas, como agora se usa muito, concretas sobre isso. Mas é evidente que este trabalho é um trabalho coletivo. Nós, numa reunião de redação, nós podemos efetivamente trabalhar todos no sentido de cada um, o diretor de informação, eu não sei, mas como eu disse, estamos aqui a falar em abstrato e espero que seja apenas nessa perspectiva que me entendam, né? Eu não estou a entrar, nem posso entrar no concreto de cada redação, né? Mas era obrigatório até certa altura, não é? E acho que continua a ser, haver uma reunião diária, não é? Onde todas estas questões e outras são tidas em conta, são avaliadas para que efetivamente o trabalho da redação decorra da melhor forma. Portanto, seja o trabalho de prevenção, de planeamento mínimo, definir, olha, este mês, por exemplo, vamos fazer isto e aquilo. Esta semana, no início da semana, olha, esta semana, quer dizer, porque isto nós temos que ter aquela informação mínima que nos permite prever, que nos permite programar. E o que eu sinto é que as nossas redações funcionam primeiro, basicamente, sobretudo a nível da mídia convencional, mais em função das agendas que vêm de fora, né?
Nós recebemos uma série de agendas, pedidos de cobertura daqui, pedidos de cobertura dali, atividade oficial, atividade partidária, quer dizer, estamos de facto um bocado afogados ou digamos, ou condicionados pela necessidade de cobrir esta agenda. Mas nós temos também que criar a nossa própria agenda. É possível conciliar, em função das disponibilidades humanas dos jornalistas, conciliar as duas coisas, termos efetivamente necessidade de cobrir, porque é obrigatório, às vezes até, só não foste à atividade e tal, mas as redações podem definir. E eu depois falo um pouco da minha experiência do passado, não é? Quando eu desempenhei o cargo de editor e fui chefe, no caso da Rádio Nacional, onde nós a certa altura, ou eu particularmente a certa altura, senti necessidade de criar esta dinâmica própria, de termos a nossa própria agenda de cobertura, definição das nossas prioridades em termos do que nós achamos como jornalistas. Por isso é que o jornalismo é independente, não é? O jornalismo não é bem, é o quarto poder, não é o quarto do poder, não é? Quer dizer, e é essa necessidade que nós temos permanentemente de saber conciliar, não é? Já que está a falar destes métodos, eu vou aqui recordar que nos últimos tempos também está muito em debate a questão do suposto afastamento de profissionais veteranos das nossas redações. Diz-se que é uma situação tão preocupante que determinados jovens, não conseguiram colher a experiência de vida. O Reginaldo, que outros métodos vê do jornalismo tradicional e que fariam falta nos dias de hoje? Por exemplo, esta questão que tu referiste, ou digamos, esta situação de termos, de facto, por força da reforma ou de outras situações, profissionais antigos a deixarem as redações quando, se calhar, ainda podiam fazer muito mais, em termos, ao nível da organização da redação, das agendas, pessoas que já não estão muito disponíveis para andar com o microfone ou para estarem nas reportagens ou para irem, embora um repórter, nós aqui é que só vemos repórteres novos, lá fora os repórteres são todos mais velhos, toda gente de cabelo branco, né? Aqui é que parece que o trabalho da reportagem é só até uma certa altura, depois é para os miúdos, né? Os mais velhos já não querem mais andar com o microfone e tal, mas este tipo digamos, de transmissão de experiência e mesmo de organização, é sempre bom, de facto, que a gente tenha na redação jornalistas que tenham essa sensibilidade, porque é o tal trabalho que depende da sensibilidade do jornalista. Ninguém mais ou dificilmente outras pessoas conseguem fazer esse trabalho e, portanto, acho que sim, que muita desta gente, se calhar que hoje fica em casa, não é? Sobretudo nos meios públicos, onde há reforma e as pessoas têm que dar lugar aos outros, se calhar podíamos ter esse tipo de aproveitamento. Eu gostava só de te recordar, falámos um pouco do passado. Eu tenho algumas relíquias lá em casa, não é? Do tempo passado. Eu estive, por causa desta cena, né? Sabes que antigamente, portanto, os órgãos, só havia órgãos públicos ou governamentais ou partidarizados, não é? Portanto, que era de facto o partido único que controlava os órgãos todos e definia. Nós, para tu teres uma ideia, nós durante todo o ano recebíamos da altura do Departamento de Informação e Propaganda do partido dirigente uma diretiva para todo o ano, com todo o ano, as questões ligadas ao ano da juventude. Eu tive aqui a ver, ela até se chamava Diretiva para Atividade de Agitação e Propaganda. Esta é do ano de 1985. Isto é uma perfeita relíquia. Nós tínhamos as campanhas todas, né? E depois cada campanha, tínhamos o 27 de março, tínhamos o 14 de abril, o que é que temos aqui a mais? Temos o 1 de maio, o 14 de abril era o dia da juventude, temos o 4 de fevereiro que era o dia da... Quer dizer, todas estas datas ao longo, quer dizer, o próprio chefe da redação já tinha uma ideia e depois estava tudo definido. O que é que se deve fazer aqui, o que é que se deve fazer ali, como é que se deve promover, entrevistas daqui, tudo ali definido numa espécie de um manual que tu acompanhas. Acho que é evidente já não defende a existência de um livrinho destes de cabeceira para o chefe da redação ou para o pauteiro ter, mas é possível hoje nós termos em atenção esta necessidade de prever em curto prazo, um mês, né, algumas atividades que nós podemos cobrir em função quer de datas, quer de efemérides, seja nacionais
sejam internacionais. Depois, há também esta dinâmica própria da redação. Porque nós, nas redações, podemos fazer coisas, né? Podemos antecipar coisas, podemos dizer, opa, vamos atacar esse assunto. Há, inclusivamente, há redações em função dos seus, digamos, da sua estratégia editorial, dizem, não, nós estamos preocupados com a história da criança. Este mês, imaginemos, por exemplo, agora nós temos a mania que todos os meses tem uma temática. 1 de junho, começa com o Dia Mundial, o Dia da Criança, o Dia Internacional da Criança é 1 de junho. Junho é só para questões de criança. Vamos concentrar as nossas atividades na criança. Vamos antecipar a necessidade, ou vamos definir reportagens sobre o lar X, sobre a criancinha de rua, uma história com o menino que anda aqui perto, aqui, no caso da emissora, aqui no São Paulo, que ninguém sabe o que é que ele faz, como é que vive, onde é que dorme. Podemos fazer essas antecipações todas e mais alguma coisa. Sem prejuízo para o que disse há pouco, a pauta quente. A pauta quente é definida, a pauta quente já é em função da atualidade. Né? E nós, como estamos confrontados com os acontecimentos, né? Nós não estamos de costas para os acontecimentos, para a atualidade. Agora, nós na pauta quente, ou no dia a dia, na cobertura, nós temos que efetivamente ter também o mínimo de preparação. E como eu disse, é que eu sinto, mesmo coisas que nós no dia anterior já sabemos, que amanhã o repórter vai fazer aquela cobertura, aquela inauguração, vai ver digamos, uma reunião, não sei o quê, de uma organização importante, da sociedade civil, de um partido. Por exemplo, agora há um congresso aí, não sei se acho que é do PRS. Quer dizer, há uma série de situações em que o repórter, o jornalista, tem efetivamente que ter esse tipo de preparação. Há um outro aspecto, para não me esquecer, já estamos a aproximar, que tem a ver também, e nós estamos valorizando, com as pautas que nos vêm de fora. Hoje as instituições e as empresas, atentas à importância da atividade mediática, também elas próprias preparam pautas, não é? Pautas no sentido de que dão-nos informação sobre o que é que elas fazem. Os chamados press releases, os dossiês, aqui não se usa muito, né? Também às vezes por falta digamos, de meios, das próprias empresas que hoje já não sabem, estão tão apertadas com os seus custos, né? Que já não vão fazer dossiês, mas nós também recebemos muito de fora, sobretudo lá fora, onde uma empresa prefere ser citada num órgão de comunicação social como matéria jornalística do que pagar publicidade lá. Então, ela também atua junto da redação no melhor sentido, fornecendo informação aos jornalistas, convidando-os. E nós temos aqui um pouco este lado, que são estas agora as instituições, já reparaste muito, convidam muitos jornalistas para sessões de formação. Agora tivemos a questão da Lei Geral do Trabalho, né? As instituições convidam jornalistas para irem ouvir especialistas. Os cafés também, para uns cafés. Cafés, os matabichos, tudo isto, isso são formas de pautar, se quisermos, de condicionar no melhor sentido, dando informação aos jornalistas, para que eles, quando, digamos, se pronunciarem sobre a Lei Geral do Trabalho, não andarem ali a dizer aquelas generalidades, não é? Que de facto a gente às vezes diz, né? Eu acredito que sejam pessoas mais novas, né? Nós temos mais experiência, mas esse tipo de pauta é a tal pauta que nos vem do exterior, que nós também temos que estar atentos, e não faz mal a ninguém ir a uma sessão de formação, passar uma manhã a ouvir todo o dia o que se está fazendo no setor da indústria mineira. No outro dia eu recebi um convite sobre a atividade das empresas em matéria de responsabilidade social, acho que era das atividades do setor mineiro. Quer dizer, todo este tipo de informação que nos vem de fora também ajuda, e é importante que o jornalista vá a essas ações de formação, mas para fazer mesmo formação, ou para ouvir. Ele não vai fazer cobertura nenhuma durante aquela manhã, ele está ali para ouvir. Mas o que nós sentimos às vezes é que os jornalistas vão lá, ficam um bocado e vão-se logo embora. Com a matéria. Com a matéria, né? Com pressa de passar a matéria. Com pressa de passar a matéria, ou com algum desinteresse mesmo. Porque eu lembro, eu tive no outro dia, numa sessão destas
que fui convidado, não é? Foi sobre a questão, imaginemos, dos nutrientes para a agricultura. Portanto, a parte dos fertilizantes, dos fosfatos. Foi uma manhã inteira a ouvir falar daquilo. Quer dizer, aquilo é muita informação, né? Mas pelo menos uma pessoa sai de lá com uma ideia da importância dos fertilizantes para a agricultura, como é que se fazem, quais são os desafios para Angola. Quer dizer, este tipo de informação também vem de fora para dentro e ajuda efetivamente os jornalistas a terem ou estarem melhor preparados para depois, em próximas ocasiões, colocarem melhores questões. O Zé de Belém, a minha questão que mais me preocupa às vezes é algumas perguntas, porque o jornalista, se não faz a melhor pergunta, se não diz exatamente coisas que efetivamente podem provocar uma resposta que até dá atualidade, até produz uma notícia. Quer dizer, ficamos ali um bocado a dar uma de espectador, né? E o jornalista não é espectador em certo sentido, mas é ator no sentido de que ele está ali para interagir com o protagonista, né? O jornalista não é o protagonista, mas ele está para agir com o protagonista no sentido de conseguir do protagonista, do responsável, a melhor informação que interessa ao público, porque é a tal cena, também a teoria da intermediação, em que o jornalista faz um pouco a intermediação entre o facto e o grande público, no sentido de ir procurar o que ele acha, e isso é também um pouco a nossa soberania, que deve ser, efetivamente, a informação que mais preocupa o país, que mais interesse tem para resolver os problemas principais do país. É essa a grande orientação do próprio jornalismo de referência, né? Ok, pronto. Reginaldo, muito obrigado pela presença e até a próxima quarta-feira para outra maca. Outra maca. Hoje lembrar ao ouvinte que nós falamos da importância da pauta na organização do trabalho jornalístico, e o Reginaldo Silva socorreu-se do Dia Mundial da Justiça Social, que, em sua opinião, não teve a devida cobertura do ponto de vista mediático. Pronto, estamos juntos, Reginaldo. Até a próxima. Até a próxima. E desta forma colocamos então ponto final ao programa Voz do Jornalista, nesta edição do dia 21 de fevereiro de 2024. A Voz do Jornalista conta com o apoio da União Europeia. É da responsabilidade do Sindicato de Jornalistas Angolanos. Técnica de Enciona Júnior, realização e apresentação de José de Belém. Até a próxima quarta-feira e, uma vez mais, voltamos a pedir desculpas devido à ausência da abordagem do tema que estava agendado justamente para este dia. Contudo, já estamos devidamente entendidos. Numa próxima ocasião, vamos então falar dos núcleos sindicais do SJA, dos órgãos públicos que tomaram posse no passado dia 15. Os responsáveis tomaram posse no dia 15 de fevereiro. Estamos juntos. A Voz do Jornalista. Espaço de atuação dos jornalistas na produção e garantia do exercício dos direitos humanos, a informação e liberdade de expressão. A Voz do Jornalista. A quarta-feira na Rádio Ignácia, das 9 às 10 horas. A Voz do Jornalista. Realização: Rádio Ignácia e Sindicato dos Jornalistas Angolanos. Apoio: União Europeia. 97.5. Uma frequência bem frequentada.